Lembremos das coletas, irmão. Sou obrigado a pedir auxílio para a Irmandade também, que nos socorra também, para que possamos pagar, e temos que pagar mensalmente também. Nós mesmos fazemos as despesas, temos que pagá-la também, certo? A palavra que o Senhor me revelou é 6 de Romanos. Acharam? Vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo, 6 de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na de sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundície e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A graça divina, a graça de graça, a graça é uma dádiva, um perdão. A graça é um acordo, um pacto que fazemos com Deus também. É um novo nascimento, uma parte da nossa vida passada morre e surge uma nova oportunidade de criar uma nova vida de decência, de santidade, de pureza, de lealdade, e aqueles atos que praticávamos mais no pecado, não cometemos mais, porque aquele pecador morreu. E se não morreu ainda, vai morrer hoje diante desta palavra que Deus vai mandar aqui no Jardim Paulista. Precisa ser
corpo mortificado, pecados que nós cometíamos têm que definitivamente morrer no nosso pensamento, nos nossos desejos também. Embora possamos ser tentados, podemos ser também atraídos também, irmãos, por qualquer sentimento do pecado que nós praticávamos, e coisas também, irmãos, que eu mesmo, irmãos, quando eu obedeci a Deus, coisas que eu não via no mundo do pecado, eu comecei a ver como prazerosa também, como apetitosa também. Cobre com o teu sangue, isso aqui é Satanás que está mostrando. E alguém hoje, Satanás está mostrando alguma coisa apetitosa lá. Isso aí vai matar a tua alma, seja liberto por esta palavra também. Coisas que nós não víamos também, irmãos, e que nem desejávamos também, depois que nós obedecemos, o inimigo vem trazer adiante. Deus está dando isso aqui é porque é verdade, irmãos. Coisas que não sabíamos que existia, que o inimigo, o adversário, as ofertas que ele vinha. Glória a Deus que Deus guardava nós na inocência nesses atos, e de repente o inimigo quer fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que o inimigo mostrou algum pecado, alguma coisa pecaminosa para algum irmão que está ouvindo essa palavra e alguma irmã também. Seja cortado todo o laço do passarinheiro. Quando vem essas coisas, chame o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o sangue que nos trouxe a graça, o perdão, a misericórdia, aquele sangue que perdoou todos os nossos passados e que apagou na memória de Deus, irmão, que não devemos mais nada, que não venha, irmão, fazer devedores nós novamente por aquilo que praticarmos, por devido àquele sentimento que voltou no pecado também. O povo de Deus, é doutrina, irmão, é doutrina. Tem piedade. Tirou do Egito, fez maravilha, fez prodígio, fez na água, fez no mar, fez no gafanhoto, fez até no piolho, né? Piolho, no purgão, na borboleta, no gafanhoto, nos ares, nas trevas, na luz. E mais? Matou os primogênitos, fez maravilhas prodigiosas, maravilhosas, mostrou, preparou, confirmou. Estou tirando vocês confirmado que eu sou Deus, que eu posso, que é eu que quero, eu que estou tirando do Egito, eu que vou dar a terra prometida para vocês. Fiz prodígio, maravilha, e endureci o coração de Faraó para ver se convertia eles, para eles crerem na jornada. Fez antes, irmão e irmã, de tirar, fortaleceu eles na fé, no conhecimento de Deus, para que eles aguentassem a viagem. Não foi à toa, não, tinha razão de fazer. E assim também, irmão, nós também, o Senhor fortaleceu nós antes de batizar, confirmou nós com sinais, prodígio, maravilha, com santificação, purificação, desejo de santificação, de modificação de vida, né? Pedindo com poder, com virtude, com desejo de modificar a nossa vida. Pronto, tirou do Egito no caminho, coisa que Deus repudia. Coisa que Deus se sente ultrapassado pelo homem, pelo seu sentimento, entristecido. O que será isso? Eu não pensei nisso, não, é agora que Deus está dando. O que será? Sentiam saudades do Egito. Sentiam saudade da escravidão. E quantos que estão ouvindo esta palavra estão com saudades do mundo, do pecado, da imundícia. Saudade do que você era. Saudade do que você foi. Saudade do domínio do inimigo na tua vida. Dá glória a Deus.
É mesmo aquele que arruma, que teve amantes no passado, teve casos no passado, casa com uma virgem, casa de uma mulher decente, um homem decente, e vai ter saudade da amante passada. Isso é adultério espiritual. Seja apagado da tua consciência. O Senhor nunca vai se arrepender de ter te chamado nesta graça maravilhosa. Prometeu te guardar, te abençoar, te proteger, fazer o que for necessário para salvar tua alma. E se o Senhor tivesse para você dizer, estou arrependido? Para muitos o Senhor já disse, me arrependi de ter te chamado. Hoje ele não pode dizer isto, irmãos e irmãs, mas já disse para muitos. Dei de tudo, fiz de tudo, abençoei em tudo, confirmei. E uns o Senhor dá até ministério, para ver se salva. E não consegue salvar. Quem será que está tendo saudade do mundo do pecado? Do que era? Do que sofria na mão dos demônios? Isso magoa a Deus, entristece o nosso Criador. Como querendo dizer, a tua vida sem a minha graça, sem a minha presença, sem o meu Espírito, sem a minha salvação, sem meu Filho amado, que eu tirei ele do reino da minha glória, para morrer por você na face da terra, não te satisfaz? Não te contenta? Tu estás na carne. Seja curado desse mal, diz a palavra hoje. Que palavra dura. Precisamos destas palavras, irmãos. Sentir saudade do que nós éramos, escravos, levados por toda sorte de espíritos malignos. Chorávamos, gemíamos, traíamos e éramos traídos. Nessa graça recebemos, irmãos, a fidelidade de Deus. E hoje Deus me mandou ler esta palavra. Não vamos explicar tudo o que é a graça, o porquê da graça, porque morrer no corpo, porque foi no corpo que houve o pecado. Foi o sangue derramado também de Abel. Jesus, como homem, tinha que morrer. Não vamos entrar por esse detalhe. Mas, irmão, o assunto mesmo que apontou é a santificação. O versículo que Deus falou no meu coração para ler esta palavra é esse aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus e a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que salário nós todos queremos receber? O dom gratuito de Deus, o salário do inferno, da morte. Salário depois da morte, depois de partirmos, é o inferno. O salário de hoje em vida é o prazer, é a luxúria, é o pecado, é a maledicência, é a carnalidade. Goza do pecado, é o salário do pecado. Satisfaz sua carnalidade, sua sensualidade, seu orgulho, seu ódio, sua soberba, tua vingança, tua ambição, é o teu salário. Tem alguém aqui nessas condições hoje, mas hoje o Senhor te chama para a sua graça maravilhosa.
encontrar, irmão, diante da palavra, alguém que ainda recebe o salário do pecado, é comum, porque o Senhor traz no meio do povo de Deus os testemunhados para ouvir a palavra de Deus. Mas alguém aqui dentro está recebendo esse salário do adversário? O inimigo está te pagando com prazeres, com roubalheira, com fingimento, com hipocrisia, com traições? É esse o salário que você quer? Aquele homem disse, fiz o meu celeiro, fiz a minha plantação, estou milionário. Como é que ele falou? Goze agora, descansa. E o Senhor falou, miserável, foi assim? Falou um nome lá. Se eu vier buscar a tua alma hoje, o que tu tens para dar em troco da tua alma? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Você veio ouvir a palavra de Deus, não do homem. Salário da vida eterna, paz, amor, unidade de espírito, felicidade, contentamento, limpeza no corpo, limpeza na alma, limpeza nos pensamentos, limpeza no moral, no caráter, na dignidade. Limpa o caminho que vai passar, depois que passa, deixa o caminho limpo, a porta aberta para a salvação. Para exemplo de dignidade, de temor, de amor a Deus e ao próximo e à sua própria alma. E hoje o Senhor me mandou ler esta palavra. Que salário nós estamos querendo, irmãos? Que salário estamos recebendo de Deus? O salário da comunhão do Espírito Santo é gozo, paz, amor, paz, virtude, santidade, revelações. Força, poder, gozo na alma. Consistência no pensamento. Conforto. Pela própria consciência que nos dá conforto. Fique em paz. Você não é perfeito, mas está procurando fazer a vontade de Deus. Quantos que o inimigo está tentando e falando coisas no ouvido agora? Vou fechar a boca do demônio com a minha benção de santificação na tua vida, na tua alma. Pagamento do inimigo, briga, contenda, soberba, desavença, tristeza, mágoa, culpa, sentimento. Quando se procura a Deus, não se encontra a Deus. Saul, não foi Saul? Saul que era o inimigo de Davi, não é? Saul, não é? Sim, faz assim, ajuda eu. Vocês têm que pregar junto também aqui. Deus parou de falar com ele. Não falou mais com ele. O que ele fez?
Ajuda eu. Ele foi no... Hein? Isso. Aí foi atrás da pitonisa, né? Não diga que essa palavra é dura, irmão. Essa palavra é de amor, de libertação. Tem aqui alguém que o Senhor já não fala mais com ele. Está indo atrás de outro espírito. Se Deus não falar com você, dá glória a Deus. E dá graças a Deus que hoje Deus está falando com você de novo. Fique sabendo que nenhum espírito, em nenhum lugar que você for, você vai ouvir uma palavra de perdão, de santificação, de moral, de caráter, de pudor, de vergonha na cara. Você vai buscar por aí e o conselho vai dizer: você está certo. Xalamúria. A palavra na congregação foi mentira. Mentiroso é ele. Essa é a palavra que você precisava ouvir nesta noite. Volte para trás, humilha-te, peça perdão. E Deus continuará falando com a tua alma. Tua alma ama Deus. Não foi a tua carne que pediu esta palavra, foi a tua alma. Sai da vida do meu servo, da minha serva, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Se tu me ouvir, vou continuar falando com você. Mas se você não me ouvir, diz o Senhor, não falarei mais com você. Pobre homem. Pobre povo de Deus. Pobre família. E se tem algum ministério, pobre igreja. Que precisa falar com o inimigo. Que palavra que teremos, irmãos, se consultarmos coisas estranhas? Como compararemos ela com a palavra da verdade, a palavra do Espírito? Deus está fazendo hoje, irmãos, está havendo uma revolução no inferno, porque Deus está tirando muitas almas do inferno por esta palavra. E cabe uma explicação aqui agora. Nessa época ainda não tinha
Jesus Cristo ressuscitado com o domínio sobre a morte. Ele venceu a morte na sua ressurreição. O inimigo tinha poder sobre a vida, sobre a morte. Ele podia fazer aparecer alguém. Desde então, ele não tem mais esse poder. Não existe reencarnação. Quem foi, foi. Só vai falar o justo, dar glória a Deus no céu. E o injusto só abrirá a boca para ter lamentos e dores e ranger de dentes. É a palavra de hoje, irmãos. A falsificação, a imitações, de voz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Até o cheiro da pessoa que a pessoa usava o perfume aparece. O semblante. Mas não é aquela pessoa que foi. É a imitação do inimigo. Ter alguém hoje aqui que pediu esta palavra, está aí a palavra. Não existe reencarnação. Que Deus tenha piedade de nós. Há muito, irmãos, se tem se falado muito de aceitação, de aceitar todos como cristão, podemos aceitar. Pode ter outra graça por aí, tomara que tenha. Não somos o único e nem queremos ser os únicos. Porque o amor de Deus é grande, desejamos que muitos se salvem. Mas o Espírito, irmãos, é um só. É o Espírito de Deus ou o Espírito do erro. As pessoas de determinadas denominações, a doutrina é diferente, mas o Espírito é o mesmo. Para encobrir a graça de Deus, para enganar o povo que está ali servindo. Pensando que estão servindo a Deus, estão servindo o homem. E Deus tem que mandar essas palavras aqui. O pacto que fizemos com o Senhor, irmão, é eterno. É grave. É muito grave. Não é com um homem, não. Essa graça foi revelada pelo Espírito Santo. Houve prodígios, milagres, conversões maravilhosas, gloriosas, obras. Nessa obra, não é só Deus que faz obras, não é só Deus que é grande. Nessa obra, o homem Deus torna o homem e a mulher grande na sua vida. Grande homens e grande mulher nos seus atos, no seu moral, no seu caráter, na sua obra, na sua renúncia, no enfrentamento de toda a grandeza humana, de todo elogio, de toda a idolatria. Faz o homem ser grande na humildade, na mansidão, no não roubar a glória de Deus, mas deixar Deus ser grande nele, como testemunha
que é um filho de Deus, uma filha de Deus, um servo do Deus Altíssimo, mostrando, dizendo, ultrapassou o gênero humano no caráter, no moral, na dignidade, na humildade, na honestidade, na justiça, no cumprimento dos seus deveres, na sua consciência, na sua resignação, na sua consagração, que faz dele grande na santificação. É a palavra desta noite. Vai cortar muito o laço do passarinheiro esta palavra hoje. O senhor deu uma palavra aqui, lá no Nordeste, sobre o batismo, que é uma semelhança da morte de Jesus, é o batismo nosso, que foi a base dessa obra, é o batismo. Sepulta nas águas do batismo pecadores, são uma nova criatura, ressuscitada para servir a Deus em espírito e em verdade. E o Senhor Deus, acho que deu uma vez aqui, não me lembro. Que ali na hora do batismo, a carne era o lobo e a alma era a ovelhinha. Lembra disso aqui? Não. Que a carne era o lobo, a alma era a ovelhinha que entrava ali. Que no batismo o lobo morre. E que a alma ovelhinha sai viva. Se o lobo não morre, se a carne não morre, se o lobo sai vivo, pobre ovelhinha. Constantemente o lobo vai querer morder, sangrar, matar, devorar. Por isso que Deus falou no começo desta palavra. Se você não morreu no batismo, para o pecado, vai morrer hoje diante desta palavra. Nossa carne é um lobo devorador. Quer matar a ovelhinha, quer matar a nossa alma. Pessoa obedece a Deus, não se livra dos vícios, não se livra da maledicência, não se livra definitivamente do que ele fazia no pecado. E guarda no seu coração aquela saudade, aquele amor, aquela paixão. É o lobo devorando a ovelhinha. Hoje esta palavra é em defesa das ovelhas. Tem algum lobo querendo devorar a tua alma? Guarde isso na tua alma, no teu coração. Eu, como homem, como servo de Deus, procurei guardar até o dia de hoje esses pensamentos na minha alma, no meu coração, estas palavras e este pensamento no meu coração, na minha vida, não tem lugar para paixões humanas. Quantas paixões humanas, quantos sentimentos nefastos que viram malignidade. E hoje Deus mandou esta palavra.
Vou sair daqui alegre e contente. Cumpri a minha missão. Que salário você quer receber? Da distração, da carnalidade, da leviandade, da sensualidade, dos erros, dos prazeres? Continua errando, continua alimentando a carne, suas paixões, seus deleites e recebendo o salário da carne. Bendito Deus, aleluia, santo. Estou descansando um pouco. Estou encontrando palavras para traduzir o que Deus está me dando em espírito. Uns com grandes salários. Grandes salários. Para terminar essa palavra. Ai, irmãos. Vou ter que falar, irmãos. O irmão testemunhou do casal que separado, não foi? Foi separado? Tem de Goiás. Quantos que estão se dando à prostituição, à pornografia, à sodomia, à perversão sexual, embriagado de sexo, de coisas erradas, de fantasias. É o teu salário. Quantos que estão aqui na abstinência, na enfermidade? Outros estão viúvos, outros estão solteiros, outros estão divorciados, estão numa abstinência sensual. Dá glória a Deus. Teu salário é a vida eterna. Ora que tu me sentirás, diz o Senhor. Ora que eu estou ouvindo a tua oração. Enquanto outros estão se dando uma sensualidade loucas, malignas, outros estão se abstendo. Para terminar, irmãos, tem pessoas carnais que não respeitam nem os dias das mulheres. Não precisa falar, não é? Sabe o que está acontecendo no mundo? Cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê Moisés? Queremos carne. Queremos carne. Só o maná? Diz que tinha gosto de mel. Tinha gosto de pão de mel. Mas podia fazer. Tem tanta receita para fazer. Mas não queriam. Queriam carne.
queremos carne. Temos saudade da carne. E começou a ventar, e veio uma tempestade de codornizes. Começaram a comer. Comeram. Não aguentavam mais comer. Mas a carnalidade era tão grande que eles comiam até vomitar. Leiam na Bíblia. É assim mesmo? Eles vomitavam pelo nariz. Embriagou-se pela comida. Saía carne pelo nariz. Vamos dar glória a Deus, irmão. O mundo está pedindo carne. E Deus está dando carne para o mundo. Eles vão vomitar pelo nariz. Ah, Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Deus está falando, irmão. Quer carne? Come carne. Não conseguiam parar de comer carne, irmãos. E assim o mundo está assim hoje, queridos irmãos. Quer carne? Vai carne. Quer sexo? Vai sexo. Quer bebida? Quer bebida? Vai bebida. Quer droga? Vai droga. Eu nunca falei isso. Deus tenha piedade de nós, irmão. Deus tenha misericórdia de nós. Está havendo tanta carne, tanta carnalidade, tanta sensualidade, que está havendo desastre no ser humano, na sua distinção de sexo. É difícil pregar isso. Alguém vai me condenar por esta palavra. Mas Deus vai me absolver desta palavra. Por que está havendo tanta desigualdade, tantas coisas erradas na face da terra, a respeito da sensualidade das nossas crianças e da nossa mocidade, e até das nossas velhices? Quer carne? Toma carne. Vão se enjoar da carne. Vão acabar com nojo da carne. Nojo do sexo. Que Deus fez tão perfeito, tão divino. Não vou falar mais. Não vou falar o que eu ia falar. Tão bom. Pronto, tão bom. Que ninguém se ofenda. Não culpo ninguém. Que ninguém se ofenda com essa palavra. Não é para ofender ninguém que está nessa condição, ao contrário. É para clamar a Deus e considerar caso por caso e deixar na mão de Deus. Porque Ele compreende a situação da face da terra neste presente momento também. Crianças inocentes que têm que partir para
para um lado, para a natureza, e são encaminhadas para a desnatureza. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração.